Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, esse é o canal Super História e hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, com muito respeito, mas com aquela leveza que é típica aqui do canal Super História. Bom. Eu vou responder a uma única pergunta: por que os negros foram escravizados no Brasil? Você sabe a resposta? Não sei. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com algumas das respostas a essa pergunta. Assim. Eu sei que muita gente sabe. Se você souber, já me ajuda aqui nos comentários. Coloque aqui o que você aprendeu sobre o assunto pra gente conversar. E se você não sabe, fica aí, porque isso é muito importante. Outra coisa muito importante é que você inscreva-se nesse canal. Sabe por quê? Porque eu tô com a pegada agora de trazer questões, curiosidades, fofocas históricas. Dá uma olhada nos meus shorts aí pra vocês verem o quanto de curiosidades que tem sobre a história, o que torna a história muito mais interessante, muito mais agradável de ser estudada. Inclusive, ainda sobre escravidão, eu vou trazer num próximo vídeo a questão da sexualidade dos escravizados. Cara, vai ser uma pegada muito interessante, então deixa a sua inscrição, deixa o seu like, comente, porque o YouTube vai entender que você está interessado no assunto e vai te entregar o vídeo quando eu lançar, beleza? Então vamos para o nosso tema, que é: por que os negros foram escravizados no Brasil? Foi, rapaz. Foi mesmo. Já tem alguns vídeos no canal, vou deixar no primeiro comentário fixado os links, sobre o início da colonização no Brasil. Houve o período pré-colonial, depois começa o período colonial, Portugal vem para explorar as terras recém-descobertas e o primeiro empreendimento que se estabelece aqui é o da cana-de-açúcar. Açúcar? Quem vem fundar a primeira vila e já implementar a indústria da cana-de-açúcar é o Martim Afonso de Souza, que traz as primeiras mudas de cana. Melhor do que nada. Começa então a indústria açucareira. O açúcar era um artigo muito precioso na Europa, tanto que era chamado também de ouro branco, era muito valioso. E já que eles não encontraram pedras preciosas aqui num primeiro momento, pelo menos não no litoral, só depois que eles entraram para dentro com os bandeirantes é que encontraram no interior do Brasil. Então nesse primeiro momento eles precisavam fazer algo que geraria um dinheiro logo. E a cana-de-açúcar era um produto excelente, porque o clima e o território brasileiro eram muito favoráveis ao plantio de cana e eles já tinham experiência com a plantação de cana-de-açúcar em outros lugares, por exemplo, as Ilhas Atlânticas de Açores, Cabo Verde, Madeira. E nessas ilhas, nesses lugares onde já haviam empreendimentos de cana-de-açúcar, era utilizada a mão de obra escrava negra. Que pena. Nós precisamos nos lembrar que num primeiro momento, no primeiro contato dos portugueses com os brasileiros, os índios foram utilizados para o serviço, mas ainda não era escravidão. Era o tal do escambo, era a troca. Os índios cortavam pau-brasil e colocavam esse pau nas feitorias e os portugueses levavam esse pau para Portugal e deixavam aqui para os indígenas ferramentas, armas, instrumentos de utilidade doméstica. Isso se estabeleceu até o início da colonização, quando os indígenas começaram a ser forçados a trabalhar. Mas tão logo começa a escravidão indígena, a mão de obra passa a ser trocada por escravizados negros, mas não uma troca absoluta. A escravidão indígena ainda continuou. Muitos bandeirantes capturavam, pegavam indígenas para trabalhar de modo compulsório, como escravos. Mas, de forma mais ampla, o que aconteceu foi a escravidão negra no Brasil. Por quê? Bom, primeiro por um motivo que é até meio óbvio. Você entrar na mata, numa mata desconhecida, numa floresta que você não está habituado a andar, para capturar indígena, para trazer como escravo, não era uma tarefa tão fácil. Você estava jogando fora de casa, né? Você, português, você está jogando fora de casa. Os indígenas estão em casa. Eles conhecem as maracutaias, os paranauê, eles sabem armar, colocar armadilhas para tentar pegar esses captores. Eles sabem fugir, eles sabem os atalhos do mato. Os caras conheciam, eles estavam em casa. Então os portugueses tinham muitas dificuldades de capturar esses indígenas, seja para escravizá-los ou mesmo depois de capturados, quando eles fugiam, era complicado. Isso quando um português desavisado não entrava num lugar que não devia entrar e era comido lá nesse lugar por tribos canibais.
Outra coisa importante, os indígenas em geral, aqueles que já plantavam, porque nós tínhamos também pluralidade de nações indígenas no Brasil. Algumas nações, alguns povos indígenas já cultivavam, já haviam desenvolvido a agricultura, e outras não, outros ainda eram caçadores e coletores. Mas os que praticavam agricultura, praticavam em sua maioria para a subsistência, apenas para sobreviver. Plantava aquilo que precisava só. Era o meu consumo. Você pegar esse tipo de pessoa que tem uma lógica totalmente diferente de consumo, essas pessoas que plantavam apenas o que precisavam para a sua sobrevivência e colocar elas numa indústria açucareira, é claro que não ia dar certo. Que beleza! Muito bem! Uma coisa que tem que ficar clara aqui é que não é que os índios eram preguiçosos, então eles não serviam para o trabalho. A questão não é que os negros africanos eram mais fortes. Galera, tem nada a ver com isso. É cultural, é de lógica de produção, é de estar habituado ou não a fazer determinada coisa. E como eu disse, escravizados negros já eram utilizados na produção de cana-de-açúcar por Portugal em outras regiões onde eles já tinham essa produção. Quando a gente fala de cana-de-açúcar, nós falamos de uma indústria canaveeira, como eu já disse aqui, é produção industrial. E para produção industrial, você precisa de muita mão de obra. E como eu já mencionei, você capturar indígenas, tribos inteiras, não era a coisa mais fácil do mundo. Em contraposição, você já tem um mercado estabelecido, onde você já sabia onde ir para comprar, para adquirir escravizados negros. Então você já tinha o local onde você poderia trazer de galera, trazer os montes de escravizados negros. E aqui entra um outro fator. Já havia escravidão, a prática da escravidão, entre os africanos. Olhar para a África como se ela fosse um país, como se todo mundo ali fosse unido, gente, nessa época não havia consciência negra. Sabe quando nós falamos de consciência negra hoje? Quando nós olhamos para os negros como uma classe que merece o nosso respeito, que existe para com eles uma dívida histórica. Não havia nada disso nesse período. A África era composta por diversas nações, reinos poderosíssimos e muitos deles rivais. Então você tinha um reino lutando, brigando contra outro por ouro, por terras, e geralmente os que perdiam as batalhas, as guerras, se tornavam escravos dos que ganhavam. Então quando se fala de negros escravizando negros, a questão aqui é tribal, a questão é de um reino contra o outro. Às vezes você pode dizer assim, mas como assim, professor? Um negro escravizando o outro? Ué, branco invadindo branco era a coisa mais comum que tinha, por exemplo, na Idade Média. Você tem os povos bárbaros invadindo territórios, é branco invadindo branco. Você pega os vikings invadindo os ingleses e matando padre, invadindo mosteiros e igrejas. Branco loiro do olho azul invadindo outros brancos loiros dos olhos azuis. Na África era a mesma coisa, porque existem Áfricas. Quando nós falamos de África, nós não podemos olhar, mais uma vez, para o continente africano como se ele fosse um país único, de um povo único. Existem Áfricas, existem povos, existem troncos linguísticos, é plural. E como eu disse, havia rivalidades entre esses povos e essas rivalidades geravam escravizados. Esses escravizados, em muitos casos, eram vendidos em portos africanos para quem quisesse comprar. Por exemplo, para os europeus, para portugueses que passavam ali. Pô, não sabia. E aqui está um outro motivo que é importantíssimo: o lucro. A compra e venda de escravizados negros era muito lucrativa, coisa que não acontecia na escravidão indígena. Muitos negros eram comprados com fumo, com pinga, aguardente, e eram vendidos depois por um preço altíssimo para os fazendeiros que necessitavam da mão de obra negra. Então, gerava um lucro muito grande. Inclusive, a coroa portuguesa recebia, em forma de impostos, parte do lucro
dos navios negreiros. Então você não pode analisar a escravidão, o porquê de começar a escravidão negra no Brasil, sem olhar para a questão do dinheiro, do din-din. Isso era muito importante, porque inclusive Portugal ganhava com a escravidão de negros. E falando de Portugal, eu preciso falar de duas coisas que andavam juntas: o Estado português, a coroa portuguesa e a igreja. A igreja foi um dos fatores que possibilitou a escravidão negra no Brasil. Meu Deus! Porque a Igreja Católica, os jesuítas, eles se opunham, eles eram contrários à escravidão de indígenas. Por quê? Porque perceberam que havia um potencial, inclusive Pero Vaz de Caminha diz isso na sua carta, havia um potencial de expansão da fé católica para essas novas regiões recém-descobertas. Então os católicos mandavam seus missionários, os jesuítas, que vinham para conversar, para trazer a fé católica para os indígenas, e muitos indígenas se convertiam à fé católica. Por causa disso, pegava mal você escravizar um irmão em Cristo, entende? Glória a Deus. Não ficava muito bonito isso, você escravizar um irmão em Cristo. Como os indígenas estavam se convertendo, eles eram os bons selvagens. Eram selvagens? Viviam de forma estranha, numa cultura estranha, primitiva, de acordo com os portugueses? Eram. Mas eles se convertiam. Então eles eram bons selvagens. Tanto que a escravidão indígena que eu mencionei, que continuou existindo, boa parte dela era fruto da chamada Guerra Justa. Você poderia escravizar indígenas que não se convertiam. Aquela aldeia lá, ninguém se converteu, o jesuíta foi lá, os caras quase pegaram o jesuíta lá e teve que sair correndo. Então podemos escravizar ela. Afinal de contas, eles são brutos, selvagens, sem correção, então eles podem ser escravizados. Perceba, portanto, o papel que a igreja tinha na legitimação, em dizer esse pode, esse não pode. Mas por que os negros podiam ser escravizados? Porque muitos negros, havia essa desculpa também de que a escravidão, que era tipo assim, já que os negros são escravizados de qualquer modo, lá na África eles já são escravizados, mas se nós pegarmos eles e trouxermos para as nossas colônias, eles têm a chance de serem cristianizados. Inclusive, muitos negros africanos escravizados eram até batizados como uma forma de, assim, ó, converter o cara à força ali, entendeu? Alguns até já vinham batizados para cá. Outro patamar. Que era um tipo, assim, de conversão industrial também. Era um processo que a pessoa era praticamente obrigada a passar por ele. Então, faziam isso com negros também, não eram só com índios. Mas, no caso negro, havia uma questão que era muito importante. Nesse momento da história, acreditava-se, algumas pessoas, que os africanos mereciam ser escravizados por serem frutos de uma maldição. Isso tem tudo a ver com a história de Noé. Vocês conhecem a história da Arca de Noé, da Bíblia? Noé se salvou, ele e sua família, e vários casais de vários animais se salvaram de um dilúvio que destruiu toda a terra. Após saírem da arca, Noé plantou uma vinha, diz a Bíblia. O que é uma vinha? É uma plantação de uvas, né? Por que ele plantou isso? Porque Noé gostava de um vinhozinho. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Então ele plantou uma vinha, tomou o vinho e ficou bêbado, ficou embriagado. Tem condições de provar que eu tô embriagado? Eu chego. Sim. Tirou a roupa, subiu o calorão, tirou a roupa, ficou pelado. E um dos seus filhos, o Cã, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O Cã viu o Noé peladão dentro da sua tenda. E ele, ao invés de cobrir o seu pai, porque ver a nudez do pai de um parente naquela época era uma coisa gravíssima. Ao invés dele cobrir o seu pai, ele foi e contou aos seus irmãos. Seus irmãos vieram de costas para nem olhar para o pai e cobriram o pai. Quando Noé acordou, saiu da ressaca e descobriu o que tinha acontecido,
Noé amaldiçoou Cã. Idiota! Essa história, gente, ela é tão séria que algumas interpretações dizem que a Bíblia utiliza-se de um eufemismo, porque o que aconteceu ali foi um estupro. O filho Cã viu o pai bêbado e nu e se aproveitou do seu pai, estuprou o seu pai. É uma coisa seríssima. É horrível isso. Quando Noé descobriu o que havia acontecido, Noé lançou sobre Cã uma maldição. E ele disse que os descendentes de Cã seriam servos, escravos dos descendentes dos seus irmãos. Quer dizer, a descendência de Cã seria uma descendência de escravos. Eles pegam essa história e dizem que os descendentes de Cã foram para o continente africano. Portanto, o continente africano merece ser escravizado pelos demais, que são descendentes dos seus irmãos. Então perceba que, para além da questão econômica, havia também uma justificativa religiosa de que os negros poderiam ou até deveriam ser escravizados. Que coisa absurda! Mas além de apenas permitir a escravidão de negros africanos, a igreja se beneficiava da escravidão de negros africanos. Muitos missionários vinham para o Brasil e, estando no Brasil, eles ganhavam ou herdavam porções de terra. Em muitos casos eram latifúndios, eram grandes extensões de terra. E o que custeava, em muitos casos, as escolas jesuítas era o trabalho escravo nos engenhos. Então a igreja possuía terras, criava suas escolas e o que custeava essas escolas era o trabalho escravo. Que vergonha, hein? Que papelão! E os escravizados? Como eles agiam? Eles aceitavam essas imposições? Isso vai ficar para um outro vídeo, onde eu vou falar da resistência por parte dos escravizados à escravidão. Como os escravizados lutavam, resistiam à escravidão, inclusive utilizando-se de questões sexuais. Então não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, ativar o sininho para você receber as notificações, para você ficar inteirado da nossa história e conhecer ainda mais sobre a beleza da resistência negra no Brasil. Fica aqui o meu abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!